Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de participarmos dessa reunião. Que ela possa transcorrer em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine, sobre a importância de amar. Vamos lá. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. A gente que ainda conseguiu dar aquela chuvinha, que essa chuva está assustando, né? De vez em quando ela fica mansinha, mas de vez em quando ela está vindo pesada. Aí a gente se assusta um pouquinho, mas que bom que a gente conseguiu chegar, que a gente conseguiu estar aqui essa noite. E eu escolhi esse tema para a gente refletir um pouquinho, né? Porque a gente escuta muito falar sobre o que é o amor a Deus. Será que é amar a Deus e amar ao próximo e amar a si mesmo, né? O Sandro já esse mês falou sobre a lei de amor. A Sueli falou semana passada, né, para a gente não se preocupar e aprender a se ocupar, né, e também falou do amor, falou disso tudo. Então, eu refleti, trouxe para a gente estudar um pouquinho. E aí eu estava pensando, né, refletindo, que a nossa estada, a nossa passagem por aqui, né, encarnados, ela é muito breve, ela é rápida, né? E nós nos encontramos a gente fica muito vulnerável, frágil, né? Até pela nossa própria condição material, né? Nós estamos aqui encarnados, né, num corpo material, temos que cuidar desse corpo, né? E muitas vezes com a nossa imprudência, com a nossa negligência para cuidar do nosso corpo, com a nossa alimentação, com os excessos aí de horas sem dormir, muito tempo às vezes na internet, a gente está meio desprogramado aí com algumas coisas. E isso aí causa, né, muitos transtornos materiais. Também, por nós estarmos aqui no corpo físico, nós estamos sujeitos aí a doenças. Você vê, nós estamos passando agora, estamos vivenciando uma pandemia, né, causada por um vírus. E estamos expostos aí a muitos riscos, né? Já a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade já começa aí, pela nossa própria constituição física, né? Que a gente sabe que está submetida a isso tudo aí. Mas, ao mesmo tempo, essa nossa estada aqui, essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, ela é muito importante, né? E é uma importância e uma riqueza que eu acho que às vezes a gente não consegue nem mensurar, né? Porque muitas vezes na nossa vida a gente fica só focado, a gente fica só pensando no negativo, no difícil, no que não dá certo. E esquece de olhar na nossa vida quantas coisas dão certo. Como a gente tem que agradecer pela vida, pela experiência, né? Pela oportunidade de estarmos encarnados uns com os outros ali na família, embora, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente, isso seja um grande desafio, né? Porque nós sabemos ali que no nosso núcleo familiar é onde a gente precisa exercitar e é onde a gente é convidado a exercitar a lei do amor de uma maneira, assim, muito grande, né? Tendo a caridade, tendo o perdão, porque quando a gente convive muito próximo ali, né, muito próximos uns com os outros, é que a gente vê a dificuldade, a gente vê o defeito do outro, o outro também vê o nosso defeito. Então, isso aí causa bastante atrito, mas é necessário, né? E também, nós estamos submetidos a leis perfeitas, né? Isso é muito bom que a gente entenda, porque quando a gente estiver com esse olhar de pessimismo, de negar a realidade, e ela é difícil, a gente sabe, nós estamos atravessando aí, sempre passamos, né, por muitas dificuldades, por flagelos, por desastres naturais, agora estamos vivenciando aí uma pandemia. Então, essas coisas acontecem, né? E muitas vezes nós temos dificuldade em aceitar essa realidade, em trabalhar tudo isso que nos acontece, né? Uma doença, por exemplo, quando acontece conosco, com alguém da nossa família, a gente às vezes não entende, a gente tem uma dificuldade. Então, a gente tem muitos motivos, às vezes, para desanimar, para não ter esperança. E a gente tem que entender isso. Nós estamos submetidos a leis que são divinas, são leis perfeitas, leis de amor, leis de justiça. Embora, às vezes, a gente não consiga ver dessa forma, a gente não consegue ter esse olhar, né?
Como amar a Deus? Como entender Deus diante de tanta confusão aí aparente, de tanto contraste, de tantas dificuldades no mundo como esse que a gente vive, né? E a principal dessas leis, como a gente vai ver, é a lei do amor, né? Que é amar a Deus, amar a si mesmo e amar ao próximo, né? E muitas vezes o que acontece? A gente separa essas coisas, né? Amar a Deus é uma coisa, é um departamento, é ter fé, é frequentar alguma religião, né? Aí a gente acha que isso é amar a Deus. Amar a si mesmo também é um grande desafio, né? E é um grande desafio, porque primeiro a gente precisa aprender a se amar, se respeitar, se aceitar com as nossas qualidades, com os nossos defeitos. E isso também não é um processo fácil, muitas vezes é doloroso. E amar ao próximo está lá, né? É a lei, amar ao próximo como a si mesmo, né? E Jesus vai além. Diz que nós devemos amar os nossos inimigos, né? Então a gente vê o quanto é importante. A principal lei é a lei do amor. E não há essa separação. Porque se nós fomos criados por Deus, somos todos sua criação, amar a Ele também é amar ao próximo e amar a si mesmo. Quantas vezes nós temos atitudes de desamor com a gente, né? Com os nossos excessos, com os nossos vícios, com as nossas manias, né? Temos essa dificuldade. Como a gente vai aprender a amar o próximo se a gente não sabe nem se amar ainda? Se a gente não se conhece? Então, o amor é uma lei universal. Na verdade, tudo está submetido. Nós fomos criados para sermos e somos amados, para sermos perfeitos, né? E aí, lá no Céu e Inferno, que é um dos livros da codificação, no capítulo 7, tem lá as penas futuras segundo o Espiritismo. É um capítulo, um pouco extenso, eu separei só algumas questões aqui para a gente estudar, mas vale a pena, quem ainda não tem, a gente tem aqui para vender ali na nossa livraria. É um dos livros da codificação, muito interessante, porque trata de toda essa temática de céu, de inferno, de purgatório. Existe ou não existe? O que a doutrina fala sobre isso? E a segunda parte é ainda mais interessante, porque a segunda parte desse livro traz os relatos dos espíritos que desencarnaram em diversas situações. Espíritos medianos, espíritos superiores, espíritos inferiores, criminosos, suicidas. Todos eles dão comunicação e são ouvidos. E está aqui, né, relacionado aqui nesse livro. Então, é um livro muito interessante, muito bom para se entender essas coisas de uma forma mais ampla, né? E aí a gente tem aqui o Código Penal da Vida Futura. Ele é bem extenso, ele tem 33 itens, mas eu só vou ler o finalzinho dele, porque eu achei muito interessante esse questionamento aqui. É um questionamento que às vezes as pessoas fazem, que a gente mesmo, em algum momento da nossa vida, a gente se faz. Gente, por que as coisas são assim, né? Por que Deus não criou já todo mundo perfeito? Já não criou tudo direitinho, segundo a nossa visão, né? Por que a gente tem que passar por todo esse processo de reencarnar? Por que tudo isso? É um questionamento que muitas pessoas se fazem. E aí está aqui no item 32 o seguinte, ó. Deus, dizem, não daria prova maior de amor às suas criaturas, criando-as infalíveis e, por conseguinte, isentas dos vícios inerentes à imperfeição? Para isso, fora preciso que ele criasse seres perfeitos, nada mais tendo a adquirir, quer em conhecimentos, quer em moralidade. Deus poderia certamente fazê-lo, e se não o fez, é porque em sua sabedoria quis que o progresso constituísse lei geral. Os homens são imperfeitos e, sendo, estão sujeitos a vicissitudes mais ou menos penosas. Já pois que o fato existe, devemos aceitá-lo, né? Porque muitas vezes a gente se perde nos nossos próprios pensamentos, querendo saber o porquê de coisas que não estão ao nosso alcance compreender. Por que Deus não fez isso,
não resumiu logo, criou todo mundo certinho, perfeito, a gente vive no mundo. Por que essa imperfeição? Por que o mal? Por que tudo isso? A gente não podia ter pulado essa parte, né? E a gente fica se questionando, se perguntando, se é assim, se essa é a realidade, é porque tem uma razão de ser. Nós ainda não temos a capacidade, pelo nosso nível evolutivo, que ainda é imperfeito. Nós ainda temos muito mais vícios do que qualidades. E não é vergonha ou não é querer denegrir, falar que nós somos espíritos imperfeitos, não. Nós estamos ainda nessa condição, mas nós somos perfectíveis. Nós podemos progredir. Depende de quem? De cada um de nós. É a lei do progresso, que também é uma lei divina. Deus cria. E se as coisas são assim, porque são perfeitas, né? E às vezes a gente se perde nesse emaranhado aí de questionamentos. Inferir dele que Deus não é bom nem justo, fora insensata revolta contra a lei. Injustiça, prestemos atenção nisso aqui. Injustiça haveria, sim, na criação de seres privilegiados, mais ou menos favorecidos, fluindo gozos que outros, porventura, não atingem senão pelo trabalho, ou que jamais pudessem atingir. Ao contrário, a justiça divina patenteia-se na igualdade absoluta que preside a criação dos espíritos. Né? Então, vamos lá. E muitas pessoas acham que isso é injustiça. Mas injustiça não seria Deus criar seres privilegiados? Criar anjos? Por quê? Me criou imperfeito e criou um anjo. Por que isso? Isso sim seria uma grande injustiça. Mas não, como a gente está vendo aqui. A justiça divina patenteia-se na igualdade absoluta que preside a criação dos espíritos. Nenhum espírito é criado com privilégios. Quando a gente sempre fala aqui que nós somos criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, sem entendimento, nós vamos ganhar livre-arbítrio, nós vamos ser capazes de escolher. Todos nós. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Todos. E todos vão passar pelo processo do crescimento, da encarnação, para nós estarmos aqui, aprendendo o que é amar, aprendendo a ser caridoso, fazer com que o bem prevaleça nos nossos espíritos. Ninguém foi criado perfeito, não teve privilégios na criação. Todos têm o mesmo ponto de partida e nenhum se distingue em sua formação por melhor aquinhonhado. Nenhuma cuja marcha progressiva se facilita por exceção. Os que chegam ao fim têm passado, como quaisquer outros, pelas fases de inferioridade e respectivas provas. Os espíritos que hoje são superiores, que são classificados aí como anjos, espíritos aí celestes, passaram também por todo o processo. Ninguém foi criado com benefício. Não, todos fomos criados assim. Todos nós temos que evoluir. Todos nós temos que aprender a desenvolver o nosso livre-arbítrio, a fazer escolhas melhores. Por que nós sofremos? Porque ainda somos imperfeitos e fazemos escolhas equivocadas. Prejudicamos ao nosso semelhante com pensamentos, com sentimentos, com ações. E estamos aqui novamente com aqueles que nós prejudicamos, com aqueles que nós temos diferenças, numa nova oportunidade. Para quê? Para aprender a amar. Olha que coisa linda, isso é muito importante, né? Muito, muito importante. Isto posto, nada mais justo que a liberdade de ação a cada um concedida. O caminho da felicidade a todos se abre, como a todos as mesmas condições para atingi-la. A lei, gravada em todas as consciências, a todos é ensinada.
Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo para que cada um tivesse seu mérito. Todos somos livres no trabalho do próprio progresso. E aquele que muito e depressa trabalha, mais cedo recebe a recompensa. O romeiro que se desgarra ou em um caminho perde tempo, retarda a marcha e não pode queixar-se, senão de si mesmo. O bem, como o mal, são voluntários e facultativos. Livre, o homem não é fatalmente impelido para um nem para outro. Olha que interessante isso aqui, né? O bem e o mal são voluntários e facultativos. Nós é que escolhemos se vamos praticar o bem ou o mal. Ah, mas como é que eu vou saber que eu estou praticando o mal, que eu estou prejudicando o meu semelhante? Tem uma regrinha infalível. Infalível. Bom, se eu estivesse nessa situação, como eu gostaria de ser tratado? Como eu gostaria que fosse feito comigo? Eu gostaria que a pessoa me respeitasse os meus limites, tivesse paciência comigo. Então, haja da mesma forma com o seu semelhante. Isso é amar ao próximo. Primeiro, amar a si mesmo, depois amar ao semelhante. É uma regrinha infalível. Porque se a gente não gosta, se a gente não se sente bem, se a gente não se sente confortável, não nos faz bem ser tratado de uma maneira, se eu não gostaria que fosse feito comigo, por que eu vou proceder daquela forma com o meu semelhante? Aí é uma regra infalível que Jesus nos ensinou. Não obstante a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nesses 3 princípios. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Todos nós vamos sofrer. Por quê? Porque nós estamos sendo punidos, castigados? Não. Porque o sofrimento é inerente à imperfeição. E nós ainda somos espíritos imperfeitos. Algumas situações acontecem e a gente vê logo, né? Se a gente está ali lidando com uma coisa e o nosso interesse pessoal é mexido ali, eu queria que acontecesse isso, e vem alguém e faz aquilo ali que a gente não gosta, opa, aí a gente já se sente incomodado, já bateu lá na tecla, não, isso aqui é meu. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é assim que funciona? Ainda é assim, né? Então, nós vamos sofrer as consequências da nossa imperfeição. Segundo, toda imperfeição, assim como toda falta dela decorrente, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta ao indivíduo. Deus não tem um caderninho, fichário de nós lá. Não, esse aqui fez coisa errada. Ó, puxa aí a ficha dele, vou punir. Vai ser castigado. Não é assim que funciona. Isso não existe. Essa forma de compreender Deus é ultrapassada, é equivocada. Achar que Deus tem preferidos, achar que Deus tem um povo, achar que Deus fez espíritos melhores do que os outros. Isso não condiz com o Deus que nós já aprendemos na doutrina espírita. É a inteligência maior que nós temos. Não há outra. E um Deus que é justo, misericordioso, que nos ama, não pode ter escolhidos, não pode preferir um ao outro, né? Não pode. Então é o que a gente vê aqui, né? Assim como toda imperfeição, assim como toda falta dela decorrente, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. É a lei de ação e reação. Nós somos livres, nós temos livre-arbítrio, nós somos livres para agir, para pensar, para sentir o que nós quisermos. Mas as consequências disso, elas já são juntas ali com o nosso ato de pensar, de sentir.
E aí as consequências também vão chegar. E nós vamos sofrer com isso, em decorrência dessa nossa imperfeição que nós ainda temos. Né? Nós não vamos ser punidos, castigados, ninguém está lá vigiando se a gente está fazendo. Não, isso não existe, isso é uma alegoria. Né? Terceiro, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Essa é a lei da justiça divina. Né? Porque quando a gente fala justiça, a gente se baseia na nossa. Mas a nossa, como é uma justiça feita por homens, também é falha. Também é feita por homens imperfeitos. E à medida que a gente vai evoluindo como sociedade, como indivíduos, as leis também vão mudando, se adequando à nossa nova forma de ver as coisas. Né? Hoje nós já temos uma justiça aí mais humanitária, né? Temos aí programas que já visam aí amenizar conflitos, né? As constelações que nós temos aí, que é todo um processo que o judiciário, como tudo está sendo transformado, para que se diminua os conflitos, né? Porque a justiça é para resolver isso, as nossas dificuldades. E nós vivemos em sociedade. Está aqui, na questão 768. Ó. O homem, ao buscar a sociedade, obedece a apenas um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? A resposta dos espíritos. O homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. É uma lei necessária, está lá. Também é uma lei divina, a lei de sociedade. Nós somos aí convidados, porque nós não temos todas as faculdades. Né? Para que a gente esteja aqui hoje, para que a gente tenha se alimentado hoje. Vamos pensar numa coisa bem básica. Quando a gente acordou de manhã, sentou na nossa mesa lá para tomar o café, quantas pessoas já tiveram que trabalhar? Né? A pessoa que planta, a pessoa que faz o pão. Olha quantas pessoas. Nós não temos todas as faculdades. Nós não sabemos. Por isso a importância das profissões, né, que existem aí, que são exercidas, cada um aí com as suas aptidões, para que um ajude ao outro. Né? Eu falei da justiça, como é importante ter alguém que estude essas leis, que busque amenizar esses conflitos, busque botar ordem na sociedade. Tudo é importante. A importância do lixeiro, que passa todo dia na nossa rua e tira o nosso lixo para que a gente não fique doente. Todos precisamos uns dos outros. Né? Triste daquele que se acha autossuficiente, que não precisa de nada nem de ninguém. Né? Um tolo orgulhoso. E aí, para a gente terminar, porque a hora passa assim, piscar de olhos. Né? Como eu disse, né, a lei do amor é uma lei muito importante. E o primeiro lugar onde a gente tem que exercer essa lei, prestando muita atenção, tendo um grande desafio é na família. E por que acontece isso? Por que na família? Nós sabemos que ali, naquele núcleo, no nosso núcleo familiar, estão espíritos que são afins e outros que não são. Que são verdadeiros, às vezes, inimigos de outras existências, que tiveram dificuldades para lidar, mas estão novamente naquele núcleo, buscando reajustamento, buscando um entendimento, buscando exercitar essa lei de amor. E aí, para a gente terminar, eu vou lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala, no capítulo Honrai a vosso pai e a vossa mãe, sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Vamos ver se é a mesma coisa, né? Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito.
porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer um invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Tarefa que não é fácil também, né? Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências, ou seja, da reencarnação. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, dos laços corporais, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Por que Jesus diz isso? Porque, como a gente sabe, estudando o Evangelho, Jesus era tido como o estranho, o esquisito, a ovelha negra. Porque Jesus, foi o espírito mais evoluído que já encarnou aqui. E encarnou num tempo que era... Se hoje a gente acha que a coisa não é muito boa, imagina lá, há 2021 anos atrás. Quando ele esteve aqui, naquele lugar, com aquelas disputas ali, com os fariseus, aquela situação toda, não foi fácil para ele, não. Ele veio porque ele tinha uma missão. Mas ele era olhado esquisito. E até hoje é assim. Até hoje é assim. Aquele que defende alguma causa, aquele que se destaca, é logo uma pedra no sapato. Ou não é? Ou eu estou falando alguma coisa que a gente não conhece. Jesus também. A própria mãe e os irmãos não entendiam a missão de Jesus. Tanto que, num momento, eles acharam que Jesus era louco. E eles chegam, não, nós viemos buscar Jesus, porque Jesus, não sei quem é, tá estranho, fala umas coisas estranhas, prega uns negócios estranhos. Ninguém, ele era o diferente, Aí está aqui, a hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa em narração de São Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do mestre, sobre o pretexto de que este perdera o espírito. Então, nem eles compreendiam muito a missão de Jesus. Eles achavam que Jesus estava perdendo o juízo. Eles queriam ir lá para resgatar Jesus. Jesus fala: não, minha mãe e meus irmãos são esses aqui, que estão comigo, que estão aprendendo. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos, do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe,
eles generalizam o ensino de que de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Jesus, de forma alguma, estava desprezando a sua mãe ou desprezando os seus irmãos nessa passagem. Mas ele queria demonstrar isso, que os verdadeiros laços que nos unem como irmãos, muitas vezes não estão no nosso ambiente familiar. E a gente sabe por quê, a gente já viu aqui. Mas, quando a gente se reúne, né, quantas vezes a gente tem uma afinidade, uma amizade, um carinho, às vezes com uma pessoa que é um vizinho, que é um amigo, e às vezes a gente tem essa dificuldade. Pais com filhos, filhos com noras, e aí, além do núcleo familiar, ainda vem depois, isso aí vai aumentando, né? Os que chegam têm um propósito para estar ali. E o principal que nós temos que aprender, dentro, claro, dos limites de cada um, dentro das possibilidades e do entendimento de cada um. A gente sabe que tem situações que são muito complicadas, que são muito difíceis, mas é procurar exercer a lei do amor. É empatia, é olhar o outro. Se nós precisamos aprender a nos amar como nós somos, com defeitos, com qualidades, com limites, o outro também tem qualidades, defeitos e limites. Ser empático é olhar o outro, é amar o outro como a si mesmo, né? Tudo isso faz parte do amor, da lei do amor. Então, amar a Deus também é amar a si mesmo e também é amar ao próximo. Não há como separar uma coisa da outra, né? Então, que a gente tenha aí as oportunidades que são necessárias para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente continuar aí na nossa caminhada. É difícil? É, muitas vezes, mas não é impossível. Deus não dá as coisas que a gente não pode resolver, né? À medida que a gente vai amadurecendo, que a gente vai evoluindo, que a gente vai se aperfeiçoando, o que era improvável para nós vai se tornando possível no dia a dia, na nossa caminhada, exercendo essa lei que é fundamental para que tudo exista. Muito obrigada, boa noite e até a próxima. Passar para o Washington para dar sequência aos estudos da noite. Boa noite a todos. Muita paz, nos encontramos mais uma vez aqui nessa oportunidade de estudar e de analisar a doutrina espírita e o que ela tem a nos oferecer nessa nossa caminhada. E hoje eu convido a todos nós que aqui estamos a analisar a experiência que o espírito tem nesse processo de retorno ao mundo espiritual. Essa partida do mundo corporal, ao qual todos nós aqui estamos agora, né, encarnados, e retornando para o mundo espiritual. Essa experiência. E nesse processo da desencarnação, existe ali uma fase bastante interessante, que é o processo da perturbação espiritual. Como nós entendemos e conhecemos, e a doutrina espírita nos traz de forma explícita, que o espírito não é um ser abstrato, é um ser definido, circunscrito, e que existe. E para ele atuar nesse mundo material ao qual nós estamos aqui, ele precisa do perispírito, esse produto intermediário, sem material, com o qual ele, através desse processo, consegue, como nós estamos agora conseguindo, atuar na matéria. Então, a matéria só nos serve para esse corpo físico aqui, mas também nos serve para atuar, para desenvolver, para nós evoluirmos. E nesse processo, nós utilizamos o perispírito para fazer essa integração, porque o espírito é um ser incorpóreo. E para atuar nessa matéria densa, teria que ter um intermediário para atuar. E estando nós todos aqui, atuando na matéria, vivendo, existindo, muitas vezes nos enganamos. E até pensamos, às vezes, que seremos eternos, não iremos morrer, nem pensamos na morte. Mas estamos integrados na matéria, usufruindo, utilizando, consumindo a matéria e utilizando para a nossa sobrevivência, para a nossa harmonia corporal, para a nossa subsistência e tantos outros recursos que nós utilizamos. E nós vamos vivendo. E cada vez que vamos vivendo, nos apoderando desse corpo, desse organismo, que até então, ao nascer, respirávamos, nos alimentávamos,
E dormíamos nesse desenvolvimento enquanto bebê, depois crescendo, interagindo com esse corpo, fazendo as coisas, sendo a destreza de utilizá-lo, de fazer esse movimento, de pensar, imaginar, de construir. Nos integramos à matéria e muitas vezes nos enganamos, achamos que nós somos. Esse corpo é para sempre. Isso é tudo, que tudo que nós temos é tudo. Abastece, aquece, nos alimenta a alma que se encontra em nós. Mas eis que chega o momento da nossa partida. E todos nós sabemos que chega a hora da nossa partida. Nós nascemos, vivemos um longo período, que pode ser curto ou muito longo para uns ou para outros, mas a doutrina espírita nos traz uma outra informação que acalenta nosso coração, de que não temos só uma única oportunidade, temos várias oportunidades nesse corpo material, nesse ambiente material, para que possamos evoluir, desenvolver, crescer e aprender a olhar todas as coisas de uma forma diferente e mais profunda, não só do ponto de vista da subsistência ou dos interesses materiais e sensuais, mas muito mais além que isso. E nesse processo de desenvolvimento de oportunidade, eis que chega a hora derradeira, a nossa desencarnação, a nossa passagem, o nosso retorno para o mundo espiritual. E no Livro dos Espíritos, na segunda parte, que trata ali do mundo espiritual, ou mundo dos espíritos, vemos ali no capítulo 3, que fala sobre o retorno da alma, do mundo corporal para o mundo espiritual. E Kardec ali trabalha em 3 questões com as quais nós vamos hoje nos debruçar para entender e compreender. São assuntos sensíveis, um assunto muito sensível que é esse, a perturbação espiritual. Sensível por quê? Porque ele está relacionado com a forma que nós vivemos hoje, estando encarnado. Com o entendimento que nós temos da vida futura, aquela vida adiante, além dessa material, aquela vida que alimenta a alma, que lhe favorece a entender tudo o que existe no nosso planeta, mas também os esplendores maravilhosos do universo, a concepção do universo, a sua estrutura e a justiça divina, a justiça de Deus. Então, o nosso olhar, a nossa visão agora, estaremos nessas 3 questões que Kardec ali colocou para nós entendermos e compreendermos, porque nos seus estudos, nas suas avaliações, diante de tantas comunicações dos espíritos que lhe vinham, ele viu que existia uma multiplicidade de situações, de fase, em que o espírito passava nesse processo transitório do retorno do mundo corporal para o mundo espiritual, ao qual nós vamos agora ver. Na questão 163, no Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec: deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma? Consciência imediata não é o termo. Ela fica perturbada por algum tempo. Então observamos que nesse processo do passamento não temos a consciência do que aconteceu, do tempo que está durando essa situação, o que eu estou sentindo, desse mundo que se deslumbra, desse retorno que se deslumbra. Porque quando estávamos aqui encarnados agora, a nossa percepção é muito material, é muitas referências que nós temos no nosso mundo, das nossas necessidades. E quando de uma forma ou outra nós retornamos ao mundo espiritual, esse processo temporário acontece. Então não é imediato, não tem a consciência de si mesmo de imediato. E nós vamos aprofundar a perturbação espiritual por ocasião da desencarnação. O desprendimento é gradual, ele não acontece de maneira rápida, imediata. Ele é gradual. E ele é gradual proporcional a cada indivíduo, a cada um de nós que estamos aqui, a cada um dos espíritos que habitam, estão encarnados nesse planeta. Será individual. E as circunstâncias da morte também é outro fator que interfere nesse processo de retorno, de consciência, esse retorno ao mundo espiritual. Aí nós observamos um fato interessante. Como cada um de nós, se é individual esse retorno à nossa percepção, observamos como é múltiplo o entendimento, a compreensão que nós temos da vida e a compreensão que nós, ao retornarmos, teremos. E dessa forma, precisa de um estudo mais aguçado, um estudo mais amplo para ver ali as experiências que os espíritos passam, para ver o que é mais comum,
O que se expressa mais, o que acontece com um e com o outro nas suas situações. E com isso nós vamos vendo, observando a graduação de situação que acontece. E o tempo de duração de cada um, de acordo com uma forma que viveu e que sentia. Os laços que prendem a alma ao corpo se rompem, senão aos poucos. Esse laço é o desprendimento do corpo, aquele corpo que até então nós estávamos há poucos momentos utilizando e, de certa forma, o corpo é que morreu, mas o espírito não morreu. O espírito não morre. Ele apenas muda a sua atuação desse mundo físico, no corpo físico, retornando ao mundo espiritual. Quem morre é o corpo. E o corpo morrendo, nesse processo, o laço vai gradualmente, proporcional ao entendimento do indivíduo, vai se diluindo, vai se destruindo. E nesse processo, nós vamos nos integrando a esse mundo espiritual. E nesse intervalo, nessa fase, a perturbação se instala em cada um de nós. Desconhecendo a realidade do além-túmulo, o instante que segue a morte é, em geral, confuso. E é muito confuso. Não tendo o entendimento desse mundo espiritual, não tendo o entendimento da nossa individualidade, além desse corpo material que nós utilizamos, retornando a esse mundo espiritual, é muito confuso, porque nós procuramos entender mais as coisas da vida que nós estamos vivendo. E isso é certo, temos que entender das coisas da vida, do nosso dia a dia, do nosso ofício, da nossa profissão, das nossas relações aqui no mundo, com as pessoas que nós temos vínculo, afeto, com a natureza que nos cerca, mas também temos que ver esse outro lado, porque nós sabemos muito bem. Se não sabemos, devemos atentar e tentar compreender, não por crer, mas compreender que nós não nascemos junto com o corpo. Não nascemos na hora que o corpo é produzido e nascemos, passamos a existir. Não, nós já existimos, preexistimos a esse corpo com o qual nós estamos utilizando agora. Nós já temos conhecimento, já temos entendimento, já temos uma bagagem. Pois então não somos uma mala vazia utilizando esse recurso. Não, nós temos uma bagagem. E tendo essa bagagem, automaticamente nós temos que compreender que em algum momento nós iremos retornar para esse mundo espiritual. Mas nós temos que estar entendendo e compreendendo esse além-túmulo. Esse além-túmulo que não é a morte, que não está circunscrito em um lugar, esperando algum momento ser chamado por Deus, ou por um juízo final. Porque nós estamos ativos. 100% dos momentos que nós vivemos, nós estamos ativos. Nem enquanto está em repouso esse corpo que nos serve, a alma se encontra ali presa, agarrada àquele corpo, esperando a hora para o despertador tocar às 7 horas da manhã, para ele ir para o colégio ou ir trabalhar. Não, a alma não fica ali esperando o corpo. A alma, ela age, ela interage, independente do corpo. E nessa interdependência do corpo, nesse processo, nós observamos o quanto nós temos e podemos fazer e interagir. Mas a nossa compreensão tem que ir além túmulo, além, para ver que existe vida depois da vida. E essa vida depois da vida somos nós, que até então estamos existindo. Não seremos diferentes. Não seremos santos, não seremos demônios nem anjos. Seremos nós mesmos, com o nosso entendimento, com o nosso conhecimento, com as nossas experiências da vida, retornando a esse mundo espiritual, a essa pátria espiritual. Porque é de lá que nós viemos para cá desenvolver a nossa evolução. Nós não vamos daqui para lá e depois volta. É o contrário. Nós viemos de lá do mundo espiritual e retornamos para cá para desenvolver e depois retornamos, e depois novas oportunidades e retornamos para cá para poder trabalhar, desenvolver. E nesse processo, a lucidez das ideias e a memória do passado voltam à medida que se destrói a influência da matéria que acabaram de separar-se. Então, todos nossos conhecimentos de vidas anteriores, de experiências anteriores, após passar esse processo, que é temporário, mas só que ele pode durar 1 hora, 1 dia, 1 mês, muitos anos, porque depende de cada um de nós, da afinidade e da nossa intenção e da nossa adesão ao mundo material, como se está. Mas, passando esse processo, as nossas memórias, as nossas experiências, as nossas vivências voltam. Nada se perde. Tudo que nós conhecemos, trabalhamos, desenvolvemos, vai se agregando a cada um de nós, pelo nosso mérito, pela nossa postura, pela nossa perseverança, pela nossa atuação.
E nesse processo, nós vamos só evoluindo e crescendo. Isso é lógico, isso é coerente. É coerente com a justiça de Deus, é coerente com o entendimento que nós temos aqui no mundo material, que cada um tem que se esforçar para estudar, fazer a prova e passar de série, galgar pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio intuito. E para isso tem que ter as ferramentas para tal, porque até então não sabe, não conhece. E tem os livros, tem os instrutores, tem os professores ali a auxiliar nesse processo de aprendizagem e de entendimento e compreensão. Mas vamos à segunda questão aqui, que é a questão 164. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Responde os espíritos a Kardec. Não, pois isso depende da sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente. Quase imediatamente. É diferente de imediatamente. Existe um tempo aí, porque se desprende da matéria durante a vida corpórea, enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito tempo mais a impressão da matéria. E essa impressão da matéria, essa adesão da matéria, acharmos que nós somos o que somos aqui e ponto, quando esse corpo morrer, acabou tudo, está tudo destruído, acabou, isso causa um espanto, isso causa um terror. Causa uma apreensão para aquele que se vê posteriormente que não acabou. Olha só como o nosso entendimento durante a vida ele é importante nesse processo ao qual todos nós iremos passar futuramente mais adiante. Todos os espíritos experimentam o mesmo? Não. Observamos aqui, cada um de nós experimenta de forma diferente, em grau diferente, em tempo de duração diferente. E isso é importante. Porque aí nós observamos o quanto o nosso esforço, o nosso mérito, a nossa vontade, ela é importante no nosso processo evolutivo. E observamos que não tem ninguém escolhido por Deus ou pela justiça aí para ser, você vai. Não, você vai passar por esse tempo. Você, não. Somos nós que vamos ditar o quanto tempo, o quanto ficaremos nessa perturbação. Qual grau será essa perturbação? Pelos nossos atos, pela nossa conduta, pelo nosso entendimento e compreensão na vida, na utilização. E isso é importante, porque nós vemos o quanto é importante nós trabalharmos e caminharmos no bem, no bom entendimento, porque isso nos ajuda, nos favorece. Mesmo diante das situações mais contraditórias do nosso dia a dia, da nossa vida, temos que ser resilientes, fortes, para não deixar sucumbir às situações, mas perseverar, ver além do momento atual, ter a capacidade de ter a calma e a paciência e observar tudo num espectro, numa visão muito maior. Tudo depende da elevação de cada um. Aqueles que amou mais a vida corporal que a espiritual, este momento é cheio de ansiedade e angústias, que vão aumentando à medida que ele se reconhece, porque sente medo e certo terror diante do que vê e sobre o que entrevê. Observamos para aqueles que acham que a morte do corpo, a nulidade, a vida acabou. A existência da alma, ou algo que tem nesse corpo que faz pensar, que trabalha a sua inteligência, a sua vontade, deixa de existir. Ou quanto sofre esse espírito ao ver que ainda, ora, ele sente, ele ouve, ele percebe as coisas. Ele está vindo ali, conversando com as pessoas mais íntimas do seu afeto, falando, e ele não percebe que ele não entende, que ele está nem aí. Porque até então pensava que era unidade. Morreu o corpo, acabou. Ora, não acabou. Olha que terror, que apreensão essa alma sente, esse espírito ao retornar. Isso causa uma perturbação. E vemos aqui perturbação espiritual em espíritos moralmente atrasados. Experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida. Porque a questão moral, ela está intrinsecamente ligada a esse nosso processo de evolução. Quando falamos da evolução, falamos da evolução da inteligência e da moral. Nesse processo da inteligência, da capacidade de entender e conhecer todas as coisas. E a moral, de saber utilizar, de ver a utilidade, do bom procedimento, de fazer o bem, de entender quanto a nossa parte é importante no equilíbrio de tudo que existe, no equilíbrio nosso interno, dos nossos pensamentos, da nossa forma de ver e de entender as coisas, no equilíbrio que nós podemos
irradiar para aqueles que convivem conosco. E nesse processo, observamos que o valor moral ele é imprescindível, porque na atitude, no comportamento que fazemos, na ação, com a moral agregada à nossa inteligência, nós sempre construímos, fazemos sempre as coisas construtivas, as coisas sempre reutilizáveis para o bem, para um processo de atender, não só a nós, mas compartilhar com o próximo que está junto de nós. Quando Jesus aqui esteve, falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ao próximo como a ti mesmo, o primeiro próximo somos nós que estamos aqui, o mais próximo de nós, e todos aqueles que estão à nossa volta. E todos aqueles que estão nesse orbe, nesse processo de evolução, que também são filhos de Deus, e que também estão nesse tratamento espiritual evolutivo com o qual todos nós estamos passando nesse momento. Agora do lado de cá, procurando entender e compreender essa fase tão interessante e importante para nós, para tentarmos, quando chegar a nossa vez, nós, peraí, em algum momento da minha existência anterior, eu escutei sobre esse assunto. Eu ouvi sobre esse detalhe que acontece. E isso poderá nos auxiliar a não perdurar muito tempo em uma situação, ou logo estar lá, peraí, e está acontecendo isso comigo, eu ouvi isso, e começar a deslanchar todo um processo de entendimento do que eu posso fazer. Como posso sair desse processo? Qual é a minha parte que cabe nessa interação? E continuando, perturbação em razão de morte violenta. Uma coisa abrupta. O espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. E a morte violenta acontece muito disso. A gente, no vigor da nossa vida, cheio de projetos, cheio de planos, trafegando por uma rodovia, ou em algum momento fazendo uma coisa e de repente, bate uma situação contrária em que falece o corpo com o qual nós utilizamos. De forma abrupta, somos surpreendidos. Tantos projetos, tanta coisa a fazer, tantos compromissos, tanta vitalidade para fazer, e somos arrebatados, como alguns falam. Não se compreende que se acha separado do corpo. E é tão abrupto, tão forte, que não se compreende separado do corpo. Vê um corpo ali, reconhece que é o seu corpo, mas não compreende, não entende como está separado daquele corpo. Isso causa uma confusão, isso causa uma perturbação a esse espírito, nesse processo. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe porque elas não ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Porque ainda está ligada àquela vida, àquela situação ali, e não entende. E até esse desprendimento acontecer, continua nesse processo de perturbação. Considera a morte sinônimo de destruição. Ora, porque pensa, vê e ouve, tem sensação de não estar morto. Se pensava que a morte é uma destruição, vê, pensa e tudo e não está morto. O quanto a confusão passa. Mas nós sabemos que não é para ter confusão. Além túmulo, a nossa individualidade sobrevive à extinção do corpo físico, continua a existir. Tenhamos calma e entendimento nesse momento. Entremos em prece nesse momento em que nós estamos nessa situação, nessa circunstância da nossa existência espiritual, nesse processo. É nos acalmar, é buscar o entendimento e a compreensão, experiência da nossa vida pretérita, anterior, e ver, analisar esse fato tão importante que está acontecendo conosco, ao qual temos que ter calma, paciência e entendimento, e orar e pedir a providência divina, o acolhimento, o entendimento e o nosso esforço. E o outro ponto, a perturbação dos suicidas. Esta é sempre penosa, a perturbação do suicida, independente do gênero de suicídio. Há primeiro a persistência prolongada e tenaz do laço que liga ao espírito ao corpo. É uma forma de morte abrupta, mas causada pela própria individualidade, pelo próprio espírito. E no seu entendimento, ao cometer esse ato, acha que ali irá acabar com a sua dor, com o seu sofrimento, com a sua angústia. Porque temos que observar que ninguém chega a um ato desse, simplesmente porque deu ideia, ou está chovendo, e vai fazer isso. São várias situações na vida desse indivíduo, várias situações que vão ali culminando, não vão sendo trabalhada, exercitada, experimentada, e culmina com esse ato.
muitas vezes no vigor da vida, da existência, do corpo, mas o entendimento, a compreensão, os pensamentos, a ideia não estavam ali tão forte, tão firme, para suplantar a perseverança, o entendimento, o otimismo, a resiliência em caminhar nessa seara da vida. É tenaz e fica ali nesse processo. A afinidade que permanece entre o espírito e o corpo produz, em alguns, uma espécie de percussão do estado do corpo no espírito. A seu mau grado, sente o efeito. Essa percussão é que ainda parece que ele está aderente ainda ao corpo, está ali vivendo aquele processo, aquele ato, aquela situação. Porque não acaba, porque na ideia anterior ia fazer isso e ia acabar os seus problemas, ia acabar o pensamento que lhe afligia, ia acabar toda aquela situação, e não acaba. A fim de continuar nesse processo. Olha contra a aflição, contra o terror, contra a perturbação e confusão. Passa essa individualidade nesse ato, nesse processo. O quanto é importante o nosso entendimento e compreensão da vida e das suas várias fases e do que nós podemos fazer nesses processos ao qual nós estamos imersos para aprender, para desenvolver e compreender e caminhar cada vez mais. Mas também há aqui outro ponto, a perturbação em caso de morte coletiva. Um coletivo de pessoas no mesmo lugar ou no mesmo meio de transporte, acontece uma morte coletiva. Todos vão para o mesmo lugar, todos iriam despertar no mesmo momento. Nem sempre tornam-se a ver-se logo. Presas pela perturbação, a qual, durante a vida de cada um ali, se amealhou o seu entendimento, a sua compreensão da vida, a sua decisão, as coisas do mundo e as coisas espiritual, vai depender de cada um deles. E cada um vai para o seu lado, ou só se preocupa com o que lhe interessa. Ou seja, cada um vai para o seu lado, para o seu interesse. Aonde que está o nosso interesse na vida? Aonde que está ali o nosso propósito, o nosso coração e nossa mente naquilo que nos revigora, que nos traz paz, que nos traz equilíbrio, nos traz felicidade, que nos traz o bom combate para desenvolvermos as nossas habilidades e capacidades. E é ali que está o nosso interesse, e para ali que vamos. Ora, se estamos ligados aos bens perecíveis, aos bens supérfluos, aos interesses materiais e sensuais, automaticamente para ali é que iremos. Ali que estará fixado o nosso entendimento e o nosso olhar. E para finalizar, porque estamos sendo alcançados pela hora, mas esse tema é interessantíssimo e tem muitos detalhes para a gente abordar, com vista ao despertar mais tranquilo de cada um de nós nesse processo evolutivo, devemos reprimir as nossas vicissitudes, dominar as nossas paixões. As paixões que muitas vezes nós estamos agregados, mas que precisa sempre aumentar o nível, algo começa a aumentar o nível, não é algo bom. Porque é algo que suga, tira de nós aquilo que nós temos de bom. Nos tira do caminho pelo nosso interesse, pela nossa agregação àquilo. Procuremos reprimir as nossas paixões. Abdiquemos das vantagens imediatas em prol do futuro. Olhemos para a frente e para o futuro, mas com os pés firmes no momento presente. Porque o momento presente será sempre presente para o Espírito. Quando aqui estamos, nós temos o passado, nós conjugamos o passado, o presente e o futuro. Mas a existência da alma, ela está sempre presente naquilo que nós fazemos, naquilo que nós propomos a pôr a nossa força, o nosso pensamento, a nossa vontade, a nossa atenção naquilo que é importante, aquilo que realmente nos traz a paz. A paz que o Mestre Jesus veio a falar conosco há mais de 2000 anos. A paz que outros mestres que aqui vieram também, além de Jesus, nos falam, nos vários segmentos religiosos e doutrinários, nos falam, revelam essa paz que é caminhar no caminho fazendo o bem. O bem é nós. O bem a benefício de nós, mas com um entendimento. Um bem a benefício de nós, mas que possa ser compartilhado com todos aqueles que estão conosco no caminho. Com isso, produzimos a harmonia nesse processo de desenvolvimento que todos nós estamos. Não basta crer, mas compreender. Porque quando a gente compreende, quando estamos sozinhos e não temos nada para consultar, não temos um livro, não temos um iPad, não temos como ali no Google consultar, mas quando nós compreendemos, está aqui na nossa mente. Que através do nosso exercício, da nossa prática, foi para o nosso coração. Já faz parte de nós, do nosso ser. E nesse processo, compreender é importantíssimo. Como nós estamos agora tentando, procurando, na nossa simplicidade de visão e entendimento, compreender essa fase.
tão sensível na nossa existência, nesse processo de passamento, mas que é importantíssimo, para que não fiquemos marcando passo, em horas, em dias, em vários meses, em vários anos, em um processo de perturbação. Devemos considerar esta vida debaixo de um ponto de vista que satisfaça ao mesmo tempo a razão, a lógica, ao bom senso, diante da justiça divina de Deus, nosso Pai misericordioso, que mesmo nessa fase, nesse momento de perturbação, ali está presente a justiça divina a nos auxiliar, na medida que nos acalmemos, na medida que entremos em prece, na medida que nós vemos a situação que se encontra. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? Eu não esperava por isso. Me ajude. E que abra o nosso entendimento, a compreensão de uma vida, de uma existência além dessa vida material a qual nós estamos aqui utilizando. E para que todos possam pesquisar esses várias perturbações que aqui eu falei, né? A perturbação de moralmente atrasado, de morte coletiva, de morte, perturbação do suicida e de morte violenta, quem quiser visitar, tenha a curiosidade de visitar o livro Céu e Inferno. Na segunda parte, lá tem alguns casos interessantes, que eu vou dizer aqui, o senhor Sanson, a senhora Helene Mitchell, o senhor Novel e François Simon. Cada um deles está nesse espectro de situações, de algumas situações que pode ocorrer com os espíritos nesse processo de perturbação através dos seus atos na sua vida, do dia a dia. Uma boa noite a todos e que possamos estar sempre estudando, entendendo e compreendendo, analisando. Essa compreensão é importantíssima para o nosso crescimento, porque vai além de nós crermos, mas vai para nós compreendermos o que nós somos, o que podemos fazer e como é a justiça de Deus divina para todos nós, em qualquer fase, em qualquer estágio da nossa vida, da nossa caminhada evolutiva rumo à perfeição.